Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Opa, engasguei aqui logo no começo hoje. Grande alegria estar aqui com vocês, estar aqui com o meu amigo Ari, semanalmente, enfim. E hoje, duas presenças ilustres, em vez de uma só. Hoje temos uma dupla, né? A Eliana e a Luma, da empresa Food Test, duas jovens empreendedoras, engenheiras alimentares, engenheiras de alimentos, que fundaram a Food Test para oferecer um trabalho sensacional de análise sensorial, feita junto aos consumidores, dentro de um projeto de startup, que hoje elas vão comentar um pouquinho, mas está sediado, está incubado hoje na Venture Hub. Mas eu vou deixar que elas falem um pouquinho mais e com muito mais propriedade sobre esse belíssimo projeto. É uma alegria estar aqui com vocês desde já. Muito obrigado por aceitarem o convite, Luma e Eliana. Estou feliz de estar aqui semanalmente. E peço ao pessoal que nos assiste, se puderem deixar o gostinho e apertar o blim-blim lá para receber o aviso da chegada dos vídeos, é sempre bom e ajuda sempre a gente. Ari, aqui está calor, aqui em Lisboa está calor, saudação aqui de Portugal para todos vocês. Quem sabe a Food Test também não preste serviço aqui para Portugal, por que não, já que hoje o mundo é um só, né? Vai daí, Ari, um grande abraço para ti, obrigado novamente, meninas, daqui a pouco nos falamos com as perguntas aí. É isso aí, Fábio, tudo bom? Tudo bem com vocês? Por incrível que pareça, estamos indo para o nosso 31º episódio. Olha só, estamos muito contentes, estamos muito animados, porque temos recebido muitos incentivos, apoios. A gente tem bastante gente aí que vai vir contar as suas histórias aqui, mas hoje nós temos um dia especial, né? Afinal das contas, esse canal é o sabor e a saúde, né? Então, nada melhor do que a Food Test também para nos ajudar a medir o sabor, né? Para avaliar o sabor. E a gente tem o prazer e a honra de receber duas pessoas aqui empreendedoras que vão contar uma história muito bonita para a gente. Então, sem maiores apresentações, sem formalidade, mas sempre com muita seriedade dentro do canal, nós vamos ter aqui a Food Test, e aí eu deixo para que vocês decidam como vocês querem se apresentar. Quem vai falar primeiro aí? Eliana ou Luma? Quem que fala primeiro aí? Então vamos lá, então Eliana, vamos lá. Então é a Luma. Pronto, Luma, pronto. Apresenta a Food Test, se apresentem, contem um pouco. Nós vamos conhecer um pouco a história de vocês e estamos aqui bastante interessados. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada por vocês nos acolherem aqui no canal de vocês. Estamos muito felizes e lisonjeadas. É um momento muito... A honra é nossa. Muito especial para nós. Bom, em poucas palavras, a Food Test, ela é a primeira startup brasileira que nasceu para auxiliar as indústrias na tomada de decisão, e fazemos isso através de testes sensoriais com os consumidores. Ela é formada por mim, eu sou a Luma, e pela Eliana, nós somos engenheiras de alimentos. Eliana já trabalhou em Portugal com sensorial. Que bacana, Eliana. Sim, na Universidade do Algarve. Opa, que joia, que fantástico isso, com sensorial lá. Sim, com análise sensorial. Trabalhei... Depois você nos conta um pouquinho mais sobre isso aí. Ela já teve essa primeira experiência que foi com sensorial em Portugal. Nós somos mestras, eu faço doutorados. A ciência para nós é um dos pilares da empresa. Para nós é muito importante. A nossa empresa é uma empresa jovem, mas isso não é uma coisa ruim, isso não tira o mérito dela. Que não, nunca é. Nós não paramos de operar a nenhum momento, desde o primeiro case, a primeira campanha que nós fizemos, nós não paramos até agora. Temos muitos desafios, já pegamos cases com pessoas 50 anos para cima,
com cases infantis. Agora estamos com um case que é sucos infantis para as crianças, 5 produtos. E de forma rápida, a gente entrega o produto na casa do cliente, né, na casa do consumidor. Nós somos uma empresa B2B2C, porque nós conectamos as empresas com os consumidores finais, né? Então fazemos isso de forma completamente online, e por conta da pandemia, isso alavancou, né, a nossa demanda, porque o teste sensorial nas indústrias, quando é feito, a pandemia inviabilizou esses testes, né? Que eles levavam os consumidores para testar dentro da planta algumas vezes, e quando aconteceu a pandemia, isso foi completamente inviabilizado. Então, o P&D de algumas empresas ficaram parados. Ô Luma, se você me permite, e aí eu não sei se é você ou a Eliana que vai responder, mas enfim, você está me falando isso e me veio uma pergunta que inclusive eu já ia fazer, mas eu já vou casar ela agora. Enfim. Até que ponto a pandemia gerou a ideia do projeto, ou vocês já tinham esse projeto em mente e ele nasceu na hora da pandemia? Na verdade, a gente sabe, né? Eu já tive experiência dentro de planta, a Eliana também. Nós sabemos que dentro da planta, quando se faz, é com uma amostragem muito pequena, os dados são enviesados porque as pessoas acabam se envolvendo com o desenvolvimento do produto, e a pandemia só veio a reforçar. Mas isso é independente da pandemia, apenas reforçou. Percebi. Ou seja, vocês já tinham um projeto delineado e infelizmente casou, infelizmente no caso da pandemia, sim, porque a pandemia é algo extremamente infeliz. Mas, ou seja, o projeto ele acabou nascendo justamente nesse momento. Sim. Tá, deu certinho. Nesse sentido, sim, né, Eliana? Nesse sentido. Hoje, devido às restrições sanitárias, né, a análise sensorial para fazer dentro da indústria tem tornado uma dor muito grande, até mesmo quando a indústria ela possui painéis treinados, né, porque agora precisa de toda uma estrutura maior, com distanciamento. Um rigor maior, né? E as pessoas, imagina você, elas saem da casa dela para ir até a indústria e hoje elas encontram um monte de empecilho. O trânsito já era né? Agora, por conta da pandemia, os cuidados e as restrições acabam sendo um empecilho muito maior. Uma curiosidade que fica, depois eu deixo o Ari falar também, queria a tua opinião sobre isso, Ari, mas, enfim, uma das coisas que a gente sabe que é muito importante na análise sensorial é a preparação das amostras, enfim, o ambiente onde vai ser feito, precisa ser um ambiente de certa forma controlado, enfim, com algum tipo de orientação, tudo isso. Neste caso, como vocês conseguem controlar essas variações, essas variáveis, para que os resultados, de certa forma, não fiquem influenciados com algum tipo de erro do consumidor fazendo isso, teoricamente, em casa, sozinho? Como é que vocês trabalham isso? Então, quando nós iniciamos o projeto, primeiro nós fazemos uma pré-seleção dos testes, que é uma validação. Depois dessa validação, por exemplo, teve um case com café que nós fizemos, né? Todos os nossos testers receberam um filtro de papel igual e também, juntamente com a ecobag que vai o produto, vai as instruções de como deve ser realizado o teste. E também no celular, nós enviamos uma mensagem via WhatsApp com todo o passo a passo de como deve ser realizado o teste para uniformizar, né? E aqui, saltar também que nós usamos metodologias científicas para aplicação com consumidores. Nós somos instruídas, temos mentores sensacionais, dentre eles o ITAL, né, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, e fomos aconselhadas a usar um N mínimo de 70 pessoas, né, que esse N de 70 pessoas já seria representativo. Tudo que é possível a gente controlar, a gente controla.
E um diferencial nosso é a nossa proximidade com a nossa rede de testadores. Quando a gente está fazendo uma campanha, nós estamos disponíveis para tirar dúvidas 24 horas. Então, a gente acompanha bem de perto. Nós temos a prática de fazer double check no nosso formulário, que no caso seria, a gente pede uma foto no momento que essa pessoa vai degustar o produto, para a gente ver as condições de preparo, né? Se essa pessoa seguiu ou não as orientações. Então, todos esses cuidados que nós temos, todos servem para minimizar esses possíveis erros por conta de não ser pessoas treinadas, né? Então, a gente consegue fazer algumas remediações para isso. Pô, lindo projeto, né, Ari? É muito interessante, porque realmente vocês quebram um paradigma, né? Eu, no meu tempo de análise sensorial, eu acho que eu fui o pior aluno da análise sensorial, né? Eu não conseguia acertar nada, né? O meu threshold, que chama isso, que mede a sensibilidade. Threshold. O threshold. O meu era muito ruim, eu não acertava nada, né? Então, eu fico imaginando o desafio que isso é para vocês, no sentido de conseguir ter resultados que sejam realmente factíveis, que sejam realísticos, né? Num processo confiáveis, né? E dentro de uma condição que não tem precedentes, né? Nós estamos passando por uma crise sanitária sem precedentes. A gente nunca viveu dentro desse país um período de isolamento social tão longo como o que nós estamos passando nesse momento, né? E sem contar que, apesar de que o paladar e o olfato são afetados pela Covid, né? Isso acontece quando a pessoa está num momento de uma crise, né? Mas eu fico me perguntando se mesmo o assintomático, se ele não passa por isso também, né? Então, talvez seja até uma variável que vocês tenham que controlar mais próximo, né? E como é que é tudo isso, né? Como é que vocês convivem com esses desafios, né? Como é que vocês pensam todo dia que começam a trabalhar na Food Test e como é que vai ser a vida com o pessoal à distância? Como é que funciona tudo isso no sentido não do processo que vocês já nos explicaram, mas como vocês se preparam para enfrentar essas dificuldades? Nós temos uma rede de apoio muito sólida, né? Já muito novas, apenas com a ideia nós passamos uma aceleração. E com isso, a gente teve muita sorte, porque o que acontece? As empresas, elas buscam por apoio quando as coisas começam a dar errado, né? Uhum. E a gente começou fazendo tudo com um suporte muito grande. Então, tudo isso está muito bem estabelecido. Sabemos que os desafios são diários, como é o caso do Covid mesmo. Recentemente, tivemos uma testadora que falou: meninas, eu estou com Covid, não consigo participar, né? Ela já estava com o produto na casa dela e ela falou: eu me contaminei. E, diante disso, a gente fez uma adequação no nosso formulário, fazemos perguntas, por exemplo, se você teve Covid recentemente. Tudo isso para a gente poder, um radar, né? Para a gente saber, aqui tem um pontinho de dúvida. Será que essa pessoa teve o Covid recentemente? Então, nesse sentido, nós somos muito comunicativas, né? Acabamos que a gente conversa demais e tudo isso nos prepara. Essa base que nós temos nos dá muito suporte. Então, graças a isso, a gente consegue caminhar bem. Os desafios são diários, né? Acho que até falei no começo da entrevista, nós pegamos quatro campanhas em 4 meses, nós não paramos nem um minuto, campanha atrás de campanha, e são campanhas difíceis, são com produtos refrigerados, já pegamos produtos refrigerados, já pegamos crianças, agora estamos fechando o case com pessoas 50 a mais, né? São pessoas que plant-based bastante. Então, os desafios são diários, como o Ari disse.
Deixa eu Somos perguntar muito alguma coisa. flexíveis, é flexibilidade. Suplementos alimentares também. Suplementos também, que bom. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, se o Ari me permite. Eu fiquei curioso. Permito. Você pode fazer a pergunta que você quiser, não tem E problema. uma outra coisa que eu sempre faço, tá? Eu sempre transformo o Ari em empreendedor aqui nas entrevistas, né? Para fazer as minhas perguntas, né? Porque eu sempre quero passar para quem está assistindo. Eu sempre quero passar para quem está assistindo a parte efetivamente funcional da food test, ou seja, como é que ela funciona, como é que eu posso usar, enfim. E o Ari, como é um empreendedor nato, né? O Ari tem uma fábrica, tá? O Ari tem uma fábrica de biscoito, Vocês não certo? sabiam, Ele né? quer lançar um biscoito novo, certo? Mas ele está em dúvida porque eu mandei um aroma para ele e ele não sabe se o meu aroma é o melhor ou não, certo? E ele quer validar isso, ok? Só que o Ari não quer investir num próprio departamento de análise sensorial, né? Até porque agora não precisa mais, as empresas não precisam porque tem a food test para fazer isso, certo? Então, vamos lá, o Ari quer contratar a food test, enfim, isso tem um custo, até porque vocês precisam mandar as amostras, etc, etc. Então, assim, as dúvidas começam do seguinte ponto, pensando agora que vocês estejam falando efetivamente para clientes interessados, né? Como é o caso do Ari, nesse caso. Quem prepara as amostras, essas amostras são enviadas para as casas dos consumidores. De quem é a responsabilidade? É do cliente ou de vocês? Enfim, que tipo de detalhes e de acertos que vocês precisam fazer com o teu cliente, né? No caso, com o cliente food test, antes de vocês iniciarem a campanha efetivamente, né? Do tipo, o que eu quero dizer o Ari também quer que essa pesquisa seja feita no interior de Goiás, porque a fábrica dele fica lá em Goiás, né? E o biscoito vai ter uma característica infantil, então ele quer que a pesquisa seja feita, por exemplo, com pessoas de 10 a 15 anos. Como é que vocês gerenciam tudo isso aí, meninas? Bom, primeiramente a gente precisa ver com o Ari se seria o objetivo dele, qual que é a proposta dele. Ele quer definir qual é o melhor aroma, mas ele gostaria que isso fosse pré-lançamento ou já é de um produto do mercado? Porque se for um pré-lançamento, né, para dar a ele essa confiança de lançar, a gente sempre indica o teste às cegas, né? Que daí, no caso, a gente faz a codificação das amostras, fica por conta nossa, né? Ou então, se ele falar, não, para mim não é um problema, ele pode fazer isso também. A definição da praça, por exemplo, o pessoal gosta muito de pegar Campinas, Curitiba, Porto Alegre, porque são cidades que têm bastante miscigenação, bastante gente diferente. Então, sempre buscam por praças maiores, assim. A questão do frete, nós temos startups parceiras que trabalham conosco, mas se o cliente já tiver uma boa infraestrutura de logística e quiser fazer o frete, a gente abre a ele essa possibilidade, né? Então, nosso modelo de trabalho, a gente tenta entender exatamente qual que é a necessidade e daí a gente se une. Nós acaba falando que acontece uma união entre as duas empresas, né? Precisa ser um projeto a 4 mãos, né, Luma e Eliana? Sim. A gente fala que nós construímos uma campanha toda customizada para o cliente. Cada campanha que nós realizamos é uma diferente da outra, porque cada uma tem um objetivo diferente, né? É um público diferente. A gente, inclusive, eu costumo dizer que a gente está numa linha muito tênue com o marketing, porque a gente já foi... já nos pagaram, né? Já pegaram o food test para fazer um super lançamento, né? Então eles não queriam que fossem às cegas, eles queriam saber se o produto estava legal, mas eles também queriam que o produto fosse visto. Então existem essa linha tênue entre a sensorial e o marketing, existe. E o pessoal adora. Inclusive, um cuidado que a gente tem nas nossas redes é o seguinte: nós somos uma empresa imparcial. As pessoas, a gente instrui os nossos testers, a gente dá uma eco bag justamente para isso,
para a gente não compartilhar foto dos nossos clientes, né? A gente, quando a pessoa recebe o produto, ela olha, ai, que embalagem legal, eu já gostei de cara, e já filma, não é? Para o cliente, isso é ótimo, porque está fazendo marketing para ele. Só que para food test, a gente não consegue utilizar isso, porque a gente tem que ser imparcial. Então, quando a gente viu que estava sendo uma proporção muito maior para o cliente, né? Teve um cliente nosso que aumentou o engajamento da rede dele em 82%. Teve um cliente que conseguiu abrir pontos de vendas, porque as pessoas gostaram tanto do produto que falaram para o cliente, olha, tem um mercado tal aqui perto da minha casa, estou te passando o contato dele, né? Então, tem tudo isso. A gente auxilia o P&D das empresas na tomada de decisão, mas também auxiliamos o marketing quando é o desejo do cliente. E para isso, a gente tem o cuidado de oferecer uma eco bag para eles compartilharem a foto da food test, né? E eles estão aprendendo, isso é o mais legal. Eles já sabem diferenciar o momento que eles podem mencionar a food test e o momento que eles vão mencionar a empresa. Então, legal. Muito legal. E o pessoal faz vídeos, tem diversos profissionais assim que são influencers, que eles editam, participam, editam. Antes que eu me esqueça, desculpa, Ari. Queria parabenizar vocês, porque eu vi um material de divulgação de vocês, um vídeo com fundo amarelo, enfim, alguma coisa assim. Não sei quem foi o responsável, mas assim, ficou espetacular aquilo lá, um belíssimo material, enfim, adorei toda a parte de design, tudo aquilo que foi feito, muito bom. Legal, obrigada, isso aí tudo da cabecinha nossa. Nós não temos fantástico. ainda uma agência de mídia, então a gente faz tudo. Pô, fantástico aquele material, fantástico. Que legal. E uma outra pergunta, antes do Ari depois seguir. Vai lá, Fábio. Hoje eu estou curioso aqui, viu, Ari? Aonde e como vocês acabam buscando as pessoas para se disponibilizarem a fazer esses testes? Até porque, assim, eu imagino que com o andamento da food test, cada vez vocês vão precisar de um N maior, né? Muitas vezes, daqui a pouco vocês vão estar com projetos, com empresas pedindo que vocês tenham 1.000 pessoas como testers e tal. E como selecionar isso? Isso é uma das grandes dificuldades para vocês ou não mais? Uma coisa que vocês já controlaram? Sim, é tranquilo. Nós hoje possuímos um banco de cadastros, né? A pessoa entra, coloca o nome e escolhe quais os produtos que ela gostaria de testar em casa. Tem de produtos fitness, veganos, vinhos, cervejas, né? Diferentes produtos. E seleciona os produtos, né? Coloca a cidade onde que ela reside e também nas nossas campanhas nós lançamos nas redes sociais, né? Falando onde que acontecerá a campanha e as pessoas acabam cadastrando e participando, né? Selecionando os produtos que elas gostariam de participar. Olha aí, pessoal, para vocês que estão assistindo, por favor, entrem no site da Food Test, se coloquem lá como testers, até porque a gente tem uma porcentagem grande de gente que nos ouve que é da nossa área, né? Então, assim, poxa, vão lá, se cadastrem. Eu não vou fazer isso porque estou fora, mas o Ari pode, né, Ari? O Ari pode. Vamos. Manda para Portugal também, tem aí o FedEx. Em breve a gente chega em Portugal. Não, a pergunta que eu queria fazer para vocês é que, como eu estou muito ligado a nutracêuticos e funcionais, né? Eu queria saber, vocês inclusive comentaram que já fizeram um teste com suplementos, né? Não sei se vocês podem abrir para que era esse suplemento, qual era o componente principal. Se não puderem, não tem nenhum problema. Se puder, eu queria saber, por exemplo, porque os suplementos têm como desafio ter um bom sabor, né? E como é que vocês encararam esse projeto do suplemento? Como é que foi o equacionamento para o suplemento? Porque o suplemento não é uma comida. Ele até pode ser nutricional, mas ele não é uma comida, né? Então, como é que foi a reação de vocês frente a um suplemento? Até porque esse é o meu mercado e eu queria conhecer mais sobre isso. Antes de vocês responderem, só fazer a minha parte aqui também, né, gente? Assim,
Na verdade, não tem problema de sabor com suplemento, Ari. É só usar os aromas da Matrix que está tudo resolvido. Fica bom, fica muito certinho. Bom, Vamos o lá, conteúdo Lima. a gente faz também. O conteúdo do rótulo a gente faz também, não tem nenhum problema. A questão do suplemento acontece o seguinte: a gente utiliza filtros de seleção, né? Então, o cliente ele já fala para nós qual é o perfil das pessoas que ele imagina que vão utilizar o suplemento dele. Então, a gente, quando foi fazer esse teste, a gente foi muito criteriosa com hábitos alimentares, com se essas pessoas passavam em nutricionistas, porque o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que está preocupada com a minha saúde, eu não faço uso de suplementos e, enfim, eu não vou gostar, pode ser gostoso. Pode ser gostoso. A gente sabe que o paladar de pessoas que têm essa pegada assim voltada à saúde já é um paladar que não gosta de muito açúcar, já não gosta de muito sal, né? Já abre mão desse tipo de coisa. Então, os filtros utilizados são todos filtros pensando nisso, porque senão a gente vai ter um viés muito grande. Perfeito. Bom, pessoal, é o seguinte, esse aqui é o momento que o Fábio sempre deixa para mim, né? Os nossos seguidores já estão acostumados que eu entro no final para ser um pouco mal criado, eu até diria. Ori, né? mas isso é maldade, né? Porque a conversa tá fluindo aqui, tem muita mas tem uma saída para isso, né? O famoso cheque em branco, né? Vocês vão assinar o cheque em branco para nós, né? A gente percebe que o assunto demandaria mais um episódio, né? Não, o assunto é fabuloso. O conceito food test é maravilhoso, enfim. Com certeza. Certamente vocês, não sei como é que vocês vão dar conta em 2 só, porque o crescimento vai ser acelerado realmente, enfim, tenho certeza disso. E eu espero que a gente tenha a chance, depois que elas crescerem, de ter elas de volta aqui, né? Crescerem ainda mais, né? Ah, com certeza. Será um prazer. Com certeza. Precisa explicar bem que é a empresa que vai crescer, porque elas já são grandes, viu? Sem dúvida. Da aparência jovial. Bom, então, pessoal, o que a gente pede é realmente para a gente fazer um encerramento deste episódio, já com o compromisso de fazer mais episódios, e se vocês quiserem trazer, inclusive, clientes para virem falar aqui com a gente, vocês usem o canal à vontade, está sempre aberto, nós estamos sempre dispostos a receber sugestões, novidades, não há nenhuma restrição, a gente não tem nenhum conflito com nada, então é bem tranquilo. Mas para a gente poder fazer um fechamento bonito deste episódio, né, a gente vai pedir a cada uma de vocês que mencione pelo menos uma palavra de incentivo, de apoio, de acreditar nesse nosso país, que, infelizmente, perdemos muitas vidas importantes, a gente até já está vivendo aí um momento de, parece que, insensibilidade, né? Porque hoje só morreu tantos, ou só foram embora mais um outro número. Não, são vidas humanas que estão indo embora, né? Que a gente não queria, né? Então, vamos deixar uma palavra de incentivo, de entusiasmo para os nossos ouvintes, e eu pediria, vocês escolhem quem é que vai falar primeiro aí. Antes delas falarem, eu queria também já fazer a minha parte aqui do encerramento. Primeiro agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Claro. Segundo, reiterar meu agradecimento e disponibilidade da Luma e da Eliana. Realmente um prazer poder ter conhecido vocês. Mais um aspecto positivo do LinkedIn aí, foi através do LinkedIn que nós acabamos nos conhecendo. Eu efetivamente queria parabenizar vocês, o projeto é lindo, eu havia me reunido já com a Eliana e rapidamente contigo, né, Luma, a gente já tinha conversado um pouquinho. O projeto de vocês é realmente fabuloso. Nada eu sei que as coisas não são fáceis no sentido e nessa fase inicial de vocês, mas claramente me parece que vocês já estão num caminho embalado
né? Vamos dizer assim, as coisas já estão fluindo e certamente vão fluir mais. Então, assim, recomendo que quem possa vá lá no site delas, que consulte elas, que experimentem o trabalho delas, né? Enfim, porque certamente eu como profissional da área de aromas, tenho certeza que existe possibilidades imensas de você usar esse tipo e esse conceito de trabalho, enfim. Então, desejo muito sucesso para vocês, fique bem e espero poder manter contato com vocês em breve novamente e quem sabe para um segundo episódio. Ari, obrigado aí, sempre bom estar aqui contigo, viu? É isso aí, Fábio, eu faço minhas as suas palavras, realmente muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra para nós, uma ilustração muito importante para o nosso canal. E fiquem à vontade para deixar a mensagem de vocês. Gostaria de agradecê-los pelo acolhimento de Fábio. Prazer, Ari. Para esse momento que a gente vive, né, que estamos anestesiados, eu gostaria de deixar uma mensagem que é a seguinte: a nossa proposta de empresa mesmo é que as pessoas sejam ouvidas. Nós gostamos, nós queremos, e Legal. Eu acredito que é isso que a gente deve oferecer aos nossos ouvidos, que a gente tem que ser um pouco mais humano, muito mais humano, mais empatas, e é para isso que a gente está aqui para ouvir vocês, os nossos consumidores, para que vocês tenham cada vez mais de vocês nos produtos, né? E Legal. A gente não pode deixar os consumidores de lado, a gente nasceu justamente para isso. Legal. E agora, se ele quiser falar. Bacana. Eu super concordo com a Luma, né? A nossa proposta é produzir alimentos cada vez mais personalizados à cara do consumidor. Perfeito. É isso aí. Obrigada, gente. Bom, bacana. A gente Meninas, agradece. A gente agradece e esperamos pelo segundo episódio aí e certamente estamos na torcida aqui por vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Grande isso aí, abraço. pessoal. Valeu, Ari. Até Abração. mais. Até mais. Valeu, um Até a abraço. próxima.